Olá, estamos de volta com um vídeo. Esse daqui a gente não vai falar da Roda do Tempo, infelizmente foi cancelado. E as últimas notícias que nós temos é que não deve realmente voltar em nenhuma outra plataforma. Eu não sei muito bem os detalhes, porque realmente eu não quero ver os detalhes, eu sei que eles não são tão bons, mas pelo que eu entendi, é uma disputa entre os direitos autorais. As pessoas que têm os direitos autorais, elas concordaram com 3 temporadas e tem as negociações por trás dos bastidores não foram muito bem sucedidas para a renovação, apesar de que os resultados da Roda do Tempo foram muito bons, na verdade. E a gente sentiu que a terceira temporada da Roda do Tempo realmente ela melhorou e ela conseguiu entrar nesse ritmo da história por si mesmo. Então a gente gostaria muito de ter uma quarta, uma quinta, uma sexta e uma sétima temporada, que era o que estava planejado inicialmente, né? Eu acho que a história não pode ser contada em menos de 5 temporadas, mas a gente não vai ter, infelizmente. Eu espero que daqui a algum tempo, talvez daqui a alguns anos, né? Alguém convença aí os detentores dos direitos autorais a tentar mais uma vez, talvez a gente tenha uma continuação, mas vamos ser sinceros, vamos ser honestos aqui, a gente não vai ter a continuação com o elenco que a gente conhece, porque todo mundo já vai ter ido para outros projetos também, né, a questão da idade, apesar de que eles envelheceram os adolescentes, né, na série, mas enfim, eu acho que não vai ter mais a Roda do Tempo e a gente, infelizmente, tem que aceitar. Também tem aquela coisa da situação política lá dos Estados Unidos, está tudo muito incerto, então as redes de televisão, os streamers, eles estão tentando se adaptar à nova realidade, o que eu acho que é ridículo, né? Porque a audiência não vai mudar, né? O presidente pode mudar, mas o gosto das pessoas não vai mudar de repente, né? Era uma série que tinha realmente essa coisa de diversidade, coisa das mulheres, e isso era desde os livros, então não é uma coisa que eles mudaram para agradar ninguém, tá? Mas a série tinha o seu público, encontrou o seu público, então a série tinha que continuar do jeito que era, né? Bom, deixando isso de lado, infelizmente, como eu já disse, vamos falar da série que eu acho que é a melhor série de ficção científica no momento, tá? Eu não gosto muito de ficção científica, mas a gente tá tendo essa crise agora na fantasia, né? A gente só tem de grande série realmente Os Anéis do Poder agora, né? O Witcher, eu não sei quando volta, eu esperava que voltasse esse ano, mas a gente não sabe. Mas não é no mesmo padrão, né? Então, eu me volto um pouco também para ficção científica. E Fundação, eu já falei, já tinha falado com vocês há uns tempos atrás. Na primeira temporada eu já tinha cantado essa bola. É uma série realmente para prestar atenção. Agora, novamente, terceira temporada, gente. Terceira temporada é tudo ou nada, é quando a história realmente engrena, né? Então, a terceira temporada fenomenal. Acabou agora na sexta-feira, é pela Apple TV Plus, né? Mas a gente, né? Eu não sei como no Brasil mas eu acho que dá para encontrar em outras plataformas, ou mesmo na Apple TV. Mas eu garanto que quem assiste Fundação não se arrepende, tá? A primeira temporada foi muito boa, mas as pessoas, os fãs do Isaac Asimov reclamaram um pouco, tá? A segunda temporada, realmente, as peças se encaixaram. Tudo que não tinha funcionado na primeira temporada começou a funcionar na segunda temporada. E a gente teve a introdução de personagens carismáticos, excelentes da segunda temporada, que a gente, quando acabou a segunda temporada, a gente teve dificuldade de dar adeus, né? E a terceira temporada, ela continua construindo nisso. A gente tem personagens carismáticos. A gente tem a qualidade de roteiro, a história bem amarradinha, tudo ótimo, sem falar no elenco, né? O Lee Pace e a Laura Dern, que fazem os principais, né, da área de Trento, da área do Império, fenomenais, né? E a história agora, ela começa a fazer sentido porque eles fizeram as mudanças que eles fizeram, né? A gente sabe que
Tem a dinastia genética, é uma forma deles manterem a coesão do elenco. Então a gente sempre tem os 3 atores lá principais, né? Fazendo os mesmos papéis, mas em idades, as mesmas idades, mas em tempos diferentes, porque a história pula, né? Séculos, às vezes. Mas é o ponto alto. Todo mundo concorda que o ponto alto é a dinastia genética. E a dinastia genética agora chegou ao fim. Eu não sei, eu tenho a impressão de que os atores vão continuar. A gente tem como continuar nessa última temporada, tá? Com eles. E não só isso, mas a gente está partindo com um vilão finalmente, né? Um antagonista para a história da fundação, da segunda fundação. Porque o Império foi sempre vilão, né? E os 3 atores que interpretam, né, a dinastia genética, que são os 3 momentos do imperador ali, eles fazem o papel de vilão também, né, de antagonistas, né? Tem sempre um que é mais conciliador, tem outro que quer fugir, que ainda está tentando encontrar o lugar no mundo, e tem o meio, que é o irmão Dia, né? O irmão Dia é aquele meio termo, é o Império no seu ápice, né? E é ele que toma as decisões finais. E na terceira temporada, a crise é realmente com o irmão Dia. O irmão Dia, ele tá vendo que aquela crise enorme que o personagem do Harry Seldon, que é o personagem que cria a fundação, tem dito que vai acontecer, tá chegando, né? E tá sendo inevitável. E ele tenta abraçar essa noção, né? E ele não quer lutar contra isso, contra o inevitável. Mas os outros irmãos, o irmão Manhã e o irmão Noite, eles não tem essa mesma opinião. E nessa temporada a gente finalmente entende qual é a crise, o que é essa coisa de entrar na escuridão, nas trevas. Não é tanto uma segunda Idade Média, né, como a gente pensava, que o Império ia cair, e é como se fosse a analogia do Império Romano, que era a analogia que o Isaac Asimov usou para montar a história, né, e que teve um período de séculos, né, que depois da queda daquela entidade política e econômica, a civilização europeia, no caso, ela levou um tempo para se redefinir, né? Até que chegaram, né? A gente entra realmente no período que a gente chama de Idade Média, média mesmo. Mas aqui na série a gente tem a impressão que foi revelado que realmente é o Império. Não é a queda do Império, como realmente é o Império. Porque a última transformação do imperador, né, quando ele passa de manhã é quando o imperador é ainda criança, porque eles são clones, né? Então tem o clone criança, tem o clone adulto, tem o clone velho. E tem o clone que vai ser executado, né? Num certo momento eles têm 4 clones no mesmo momento. E ele se torna, o que vai ser executado se torna o irmão Escuridão. Então, na verdade, a escuridão que a série estava se referindo, no caso dessa interpretação, realmente é a ascensão do irmão Escuridão como o principal líder do Império. Então, ele que vai levar o Império para a ruína, e é ele que é a escuridão que o Harry Seldon estava falando, de uma certa forma. Então tem aquela pegada meio mística também, a série, de ter uma profecia, né? Mas como o Isaac Asimov era químico, então escritor de ficção científica, então tudo tem um viés mais científico, né? Ele transferiu essas coisas, esses elementos da fantasia para esse setor mais futurístico. E a série, na verdade, ela serve de continuação, né, para o mundo que ele tinha criado dos robôs com Eu, Robô. Também tem um filme com o Will Smith, né, que eu acho que foi lançado há uns 15 anos atrás, se não me engano. Então, se vocês ainda não estão vendo Fundação,
querem alguma coisa legal para ver, eu acho uma ideia absurdamente fantástica de vocês começarem a fazer um binge watch com a primeira temporada, segunda temporada e terceira temporada agora. E é o que eu tô recomendando, e a Roda do Tempo faz falta, vai fazer falta mesmo, mas a gente vai continuar aqui com um canal, né, comentando as séries que me chamam a atenção. Eu espero voltar com um vídeo de Witcher, tá? Porque eu sei que o Henry Cavill saiu, todo mundo sabe, né? A gente tem agora o Liam Hemsworth, que não é... nem vai chegar aos pés do Henry Cavill, mas eu quero ainda acompanhar a história, né? Eu gosto da Ciri, eu gosto da Yennefer, então eu não assistia só pelo Geralt, tá? Mas eu entendo que tem muita gente que assistia só pelo Geralt, que não vai voltar. Mas enfim, então a gente fica por aqui e a gente volta, se Deus quiser, com o Witcher, né? Mas se não, se a gente tiver novidades de Os Anéis do Poder, que eu acho que dá para fazer um vídeo para a gente discutir, se a gente tiver algum outro anúncio aí inesperado, a gente vai voltar aqui com mais um vídeo. Então, até mais, tchau!